Oi, meus amores, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. No vídeo de hoje tem babado e sentem, porque o babado é forte. Pessoal, a semana passada, duas seguidoras minhas me mandaram um link de um site para encontros amorosos, encontros românticos com coreanos em São Paulo. Acreditem, eu quase caí para trás. Como assim, gente? Encontros românticos com coreanos e tal. Aí entrei no link, entrei lá no site para ver. Gente, vou falar pra vocês, só o título do negócio já me deu ranço. Olha só, deixa eu ler aqui pra vocês. Reviva a magia dos K-dramas com seu opá. Ai, que coisa mais ridícula. Já fiquei com ranço logo no começo. Opá, só se chama um homem de opá quando você é mais nova do que ele. Tipo, soa muito estranho uma mulher mais velha chamar um homem de opá, uma mulher mais velha do que ele. É tão estranho quanto você chamar um senhor de rapaz ou um rapaz de senhor. Entendeu? Não é muito esquisito chamar um rapaz de senhor ou um senhor de rapaz? Rapaz, tipo, a mesma coisa é uma mulher mais velha do que o homem chamar ele de opá. Então, já começa por aí. Isso aqui é muito esquisito. Ai, ranço. Aí, olha só. Passeios por cenas icônicas e experiências inesquecíveis em um clima romântico em São Paulo. Ou seja, você vai contratar aqui o rapaz para ter um passeio com cenas icônicas de doramas lá em algum lugar de São Paulo. Isso para mim já é uma coisa mais ridícula do mundo. Tá, mas e aí como funciona isso? Como funciona K-Drama Date? Vamos lá. Escolha a sua experiência. O pacote inspirado nos K-dramas, cafés charmosos, passeios românticos no parque e até encontros íntimos. Ok? Então vamos lá. Reserve pelo WhatsApp, confirme o pacote preferido, horário e local pelo WhatsApp. O pagamento pode ser feito no encontro com o opá. Viva a experiência! Encontre-se com o opá em um local público. Aproveite os passeios ou um momento reservado, registre fotos incríveis e viva uma experiência inesquecível. Veja como é na prática. Aí aqui tem umas fotos do bonitinho encontrando uma mulher, aí tem ele passeando com uma no parque, aí tem ele segurando um guarda-chuva para ela tirar foto. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aguarde, por favor. Daí aqui descendo um pouquinho mais para baixo, ele se apresenta. Quem é o opá fulano de tal? Modelo internacional com raízes que mistura o charme coreano e japonês. Ou seja, aqui ele está se apresentando como mestiço de japonês com coreano. Fluente em 4 idiomas, apaixonado pela cultura do Brasil. Em São Paulo, eu transporto a magia dos doramas para a vida real, para que você viva cada cena como a verdadeira protagonista. Ai, gente, que merda é essa? Pelo amor de Deus, gente, eu não aguento isso aqui. Aí aqui tem umas fotos dele. Senta aí, porque vem coisa forte aqui, tá? Você tem 4 opções aqui no pacote. Primeira, experiência íntima. A gente já vai entrar nessa experiência íntima daqui a pouco. Aí, ó, Opá Café Tour. K-BBQ Experience. A gente já vai entrar. Romance no parque. Vamos entrar aqui nesse Opá Café Tour. Então, vamos lá. Passeio por 2 a 3 cafés coreanos no Bom Retiro ou na Avenida Paulista. Degustação de tteokbokki e bingsu. Sessão de fotos estilo dorama para Instagram e TikTok. Eu já mostro para vocês, tá? O valor. Então, você vai pagar aqui para fazer um passeio com ele no café, né? De 2 a 3 cafés, comer tteokbokki, comer bingsu e ficar aqui com ele. Lá no Bom Retiro, na Avenida Paulista. A próxima opção é a K-BBQ Experience. Vamos lá. O que é isso?
Jantar em churrascaria coreana tradicional. O opá prepara carne na chapa e serve como nos doramas. Ai, gente, não aguento. Ai, tô ficando em cólicas só de ler isso aqui, ó. Foto, vídeo de cena de dorama durante a refeição. Tá, então vai lá numa churrascaria coreana tradicional. Então você vai pagar pra ele ir lá jantar com você num restaurante coreano e ele vai ficar te servindo ali que nem um protagonista de novela, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais ridícula! Desculpa aí, tá? Se alguém quer muito fazer isso com esses corebão aqui. Mas eu acho a coisa mais sem noção da face da terra é você pagar pra um cara, nada a ver, e fazer companhia pra você num restaurante pra ficar te fazendo coisas como se aquilo fosse uma cena de dorama. Porque assim, uma coisa é você pagar pelos serviços de alguém porque você quer a companhia daquela pessoa. De boa, entendeu? Eu mesmo não sou contra isso, não. Os homens pagam para as garotas fazer companhia para eles, entendeu? Então por que as mulheres não podem? Por mim, de boa. Ok, tem homem que tem fetiche por loira, sei lá, por mulher alta, por mulher baixa, e aí ele vai e paga pelo serviço daquela mulher. A mesma coisa são as mulheres, entendeu? Se ela tem dinheiro, se ela tá carente, e se ela quer pagar pra ter um serviço do outro cara ali, pra mim, de boa, entendeu? Ela ir lá satisfazer a fantasia dela. Assim, é o que eu penso, tá, gente? Então, cada um, nós podemos pensar diferente, mas continuamos amigos, tá? Não tem problema nenhum, cada um tem o seu pensamento. Então, pra mim, beleza, entendeu? E ela ir lá satisfazer uma fantasia com um coreano, com um alemão, com um indiano, com um índio, não tem problema. Agora, pra mim, o que não entra na minha cabeça é você pagar pra um cara pra você ir fazer cenas de dorama com esse cara. Isso pra mim é a coisa mais ridícula do mundo. É uma coisa assim tão sem noção. Não entra na minha cabeça, sério. Eu fico imaginando a cena da pessoa pagar pro cara, porque assim, adivinha quem vai pagar a conta? Você vai pagar o serviço dele e aí você vai pagar a conta, entendeu? Então aí você vai pagar tudo isso pro cara pra você ir fazer uma ceninha de dorama. Pra ele ficar lá servindo pra você como se fosse um dorama, pra ir passear no parque como se fosse um dorama. Ah, pelo amor de Deus! Eu acho, que querer pagar um cara pra fazer uma ceninha de dorama é até humilhante. Sério, eu sinto vergonha disso. Eu sinto vergonha. Tá? Mas de boa. É o que eu penso só. Vamos continuar aqui. Aí o próximo, caminhada pelo Parque Ibirapuera em clima de date, parada estratégica em bancos icônicos para fotos. Opa, sussurra frases de doramas famosos. Ah, pelo amor de Deus, sai pra lá. Ranço. Aí vai lá no parque Ibirapuera, sentar num banquinho, pro bonitinho, e lá sussurra frases de dorama no seu ouvido. Ai, gente. Agora vamos lá pro último, que é o de experiência íntima. O que tem aqui? Olha só, experiência íntima, encontro íntimo com o opá em motel ou na sua residência. Massagem sensual com clima romântico, música e relaxamento. Podemos fazer tudo o que desejar, trazendo um momento exclusivo só para você. Para quem tem fantasia com coreano, de todas essas opções, pra mim, essa é a mais coerente. Eu tô rindo aqui, mas a coisa é séria, viu? Aí mandaram uma pergunta aqui, ó. Posso participar da experiência junto com minhas amigas? Ah, um surubão, né? Claro, nossas experiências podem ser feitas sozinha ou em grupo. Muitas clientes preferem participar com 2 ou 3 amigas para tornar o passeio ainda mais divertido e cheio de lembranças. Aí aqui tem a foto do dito cujo e embaixo tem assim, opá gringo bonito que realiza sua fantasia. Aí aqui
tem alguém, né, que viveu essa experiência, que eu não sei se é verdade, não dá pra acreditar, mas aí, no caso, essa pessoa deixou essa mensagem assim, olha: sempre sonhei em viver uma experiência de cena de dorama e finalmente consegui. Fiz o tour pelos cafés coreanos no Bom Retiro e parecia que eu estava dentro de uma série. Ah, lá no Bom Retiro? Pelo amor de Deus, o opá foi super atencioso, tirou várias fotos lindas e até me ensinou poses coreanas. Postei no Instagram e minhas amigas ficaram enlouquecidas. Aí tá aqui, Mariana, de 23 anos. A gente não sabe se isso é verdade, né? Aí embaixo tem foto dele, aqui com uma mulher tirando foto no parque. Aqui tem bebendo soju em um restaurante. Eu fiquei congelada quando eu vi tudo isso aqui, porque eu fiquei pensando como esses caras tiveram essa astúcia de fazer esse site com esses serviços aqui. O que você tem de segurança que isso aqui é seguro, sabe? De que essas pessoas são confiáveis, de que... Gente, isso aqui tudo é muito esquisito, tem até experiência íntima, entendeu? Ou seja, você pode até pagar por um programa com esse cara, sabe? Então, é tudo muito esquisito, eu acho isso tudo muito perigoso, entendeu? Já teve várias histórias de vários tipos de golpe. É o golpe do coreano não sei do que, o golpe do ator não sei das quantas, o golpe do cantor não sei do que. Já teve várias coisas envolvendo, né, nome de celebridades, né? E tudo isso, gente, porque as pessoas, elas ficam tão encantadas com os doramas, né, com os atores coreanos, que saem da realidade, entendeu? Eu não tô criticando isso, mas assim, a gente tem que tentar manter a pés no chão, entendeu? Se você gosta de dorama, K-pop, tudo bem, é saudável, até certo ponto. Até o ponto de que você queira levar aquilo pra dentro da sua vida de qualquer jeito, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa é você acompanhar, querer visitar a Coreia, conhecer culturas, né? Acompanhar os idols, gostar mesmo de dorama pra conhecer, né? A cultura coreana, as tradições, a comida. Então, até então é muito saudável tudo isso. O problema é que ovacionar coreanos parece que virou uma doença. Entendeu? Ninguém pode mais ver um coreano na rua. Tinha um cara aí coreano que postou ele na praia. Ele foi na praia, né? Conhecia a praia e tal. Agora eu não lembro se ele falava português ou não. Porque mal deu tempo do cara falar no vídeo. Foi nesses vídeos curtos. O cara foi na praia, mas, gente, o que teve de mulher pedindo pra tirar foto com ele? E ele não é idol, ele não é famoso, nada. Ele só é um coreano que foi na praia. Mas o que parou de mulher pra tirar foto com o cara só porque ele é coreano? Ah, desculpa, mas eu acho isso tão ridículo, sabe? Deixa o povo andar na rua em paz. Outro dia filmaram, tinha 2 ou 3 coreanos brasileiros são descendentes de coreanos. Eles são brasileiros, descendentes de coreanos, moram no Brasil e tal. Eles estavam passeando lá em Maceió, parece. E o pessoal filmando eles assim, andando no calçadão, sem se preocupar se tá incomodando. E elas aqui filmando. Olha, gente, esse coreano bonito, não sei o que, não sei o que. Cara, desse povo viver em paz. Tipo, coisa mais feia, mas... Ai, eu acho isso é tão vergonhoso. Desculpa, mas eu tenho vergonha disso. Tipo, poxa, se ainda fosse idols, pessoas assim, sei, beleza, mas simples pessoas que moram no Brasil, descendentes de coreano que vão nos lugares, agora as pessoas ficam querendo tirar foto, ovacionando, sabe? Fica todo esse chabu porque viu um coreano na rua. Gente, pelo amor de Deus, agora os caras são o quê? Caíram de Marte, são seres especiais, sabe? E aí, por causa disso, acaba acontecendo o que a gente já viu várias vezes, mulheres caindo em golpes, esse tipo de palhaçada aparecendo aqui, sabe? Porque muitas mulheres perderam a noção da realidade. Coisa mais chata, deixa os caras andar na rua em paz. Eu acho que os descendentes de coreano no Brasil não devem ter sossego, gente. Eu acho isso até humilhante. Me desculpa se alguém não gostou, mas eu acho isso muito chato mesmo. Vamos agora para os valores. Os valores aqui dos dates, vamos lá. O preço de 1 hora, R$90, 2 horas, R$160, 3 horas, R$210. Para fazer o passeio no parque, no café, no restaurante, esses passeios aí. E a brincadeira lá no motel custa R$300. Eu acho que R$300, muito provavelmente, só dessa pessoa, né? Porque aí o motel que vai ter que pagar é a bonita.
Com certeza, do bolso dele que não vai sair. Mas esses são os preços, pessoal, aqui dos serviços, né? Pessoal, e aí tudo isso chamou a atenção das autoridades, tá? Que chegou ao conhecimento do Consulado Geral da República da Coreia a existência de um site que, mediante pagamento, estaria promovendo encontros, inclusive de natureza íntima. O consulado informa que as circunstâncias e os fatos relacionados estão sendo apurados, com o objetivo de avaliar as medidas cabíveis e a solução mais adequada. Solicita-se que qualquer pessoa que possua informações relevantes ou que eventualmente tenha sido vítima de possível estelionato vinculado ao referido site, divulgado por meio de redes sociais, entre em contato com essa repartição pública por meio de e-mail institucional. Aí tem aqui o e-mail, né? cscoreia@mofa.gov.kr. O Consulado Geral da República da Coreia continuará monitorando a situação e adotará as medidas cabíveis. Pois é, galera, caiu aí, né, na graça das autoridades e eles estão investigando. E aí a minha equipe voltou a entrar em contato lá com o Bonitinhos e aí recebeu essa mensagem aqui, olha. Oi, tudo bem? Que aí, no caso, as meninas aqui estavam tentando marcar um encontro para ver qual que era. Aí ele respondeu assim, ó, oi, tudo bem? No momento estou fora do país e por isso não estou conseguindo atender presencialmente pelo serviço de K-Drama Date. Assim que eu retornar, aviso você com antecedência para podermos marcar a experiência, tá bom? Me avise se quiser uma videochamada. Aí vai atender agora por vídeo chamada. Vai fazer o que, cara, por vídeo chamada? Ai, meu Deus do céu. Ou seja, tá fugindo, né? Tá fugindo porque agora viu que a coisa tá meio feia. Então é isso, gente. Isso tava me cheirando mal desde o começo. A minha preocupação é... qualquer hora pode acontecer uma bosta, pode acontecer uma coisa muito grave com alguém, porque caiu nas garras aí de um psicopata, de um louco, sabe? Esse é o meu medo, que as pessoas fiquem, as mulheres, né, fiquem tão vulneráveis a ponto de, sabe, fazer qualquer coisa pra ter um date com um coreano aí, sei lá, não sei. E aí, qualquer hora isso vai dar merda. Qualquer hora alguém pode cair aí nas garras de um louco, de um psicopata, sabe? Se acontecer alguma coisa. Então, fiquem atentas, pelo amor de Deus. Não caiam em qualquer coisa que vocês verem por aí. Porque tá muito claro que os homens, né, às vezes nem são, viu, gente, mestiços de coreano, nem são descendentes de coreano, só porque tem alguma descendência, assim, da Ásia, pode se apresentar como descendente de coreano, mestiço, sei lá, entendeu? Pra seduzir mulheres e aplicar golpes. Tudo pode acontecer, porque agora essa galera todo tentando pegar carona aí nessa onda de K-drama, de K-pop, de Coreia que tá em alta. Então, esses caras, né, essas pessoas, todo mundo tá pegando aí algum embalo pra se aproveitar disso, dessa situação de que as mulheres estão loucas por coreano e aí pode ser que alguém aí acabe caindo em mais um golpe. Thalita, mas você não tá exagerando demais? Não, gente, porque, veja bem, esse fetiche, além de sair da realidade, ele ainda meio que transforma as pessoas em objetos. Hoje em dia, parece que um coreano virou uma mercadoria. Muitas querem ter um namorado coreano para ganhar mais seguidores, para fazer canal no YouTube, perfil nas redes sociais. Tal, igual outro dia eu vi um perfil de uma moça, uma brasileira, que ela não conheceu o coreano ainda pessoalmente, eles estavam se comunicando, né? E aí ela já fez um perfil no Insta e no TikTok. Eu vi dela conhecendo o coreano, se comunicando só, apenas. E aí, ela já fez um perfil no Insta, no TikTok, de que tá namorando o coreano. Meu namorado coreano me ligou. Meu namorado coreano fez uma videochamada comendo não sei o quê. Meu namorado coreano, bem grande assim, sabe? Então, parece realmente um produto que tem que ser mostrado, que eu tenho que exibir, que eu tenho. Então, pra mim, isso aí já sai totalmente da realidade. Daí o que no começo parece inofensivo pode se tornar uma coisa doentia. Querer possuir aquilo de qualquer maneira. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque aí você acaba caindo em golpes, ou então conhecendo pessoas na internet e você acabar se entregando totalmente,
ficando vulnerável. Por quê? Porque você quer tanto aquilo que você acaba não pensando direito nas coisas, não acaba raciocinando bem, né, em conhecer de fato realmente aquela pessoa, conhecer a fundo, dá tempo ao tempo, você quer tanto, você fica tão vulnerável que você fica completamente à mercê daquela pessoa. O que aquela pessoa oferecer, o que aquela pessoa falar, você concorda totalmente. Então, isso é muito perigoso, porque as pessoas acabam se dando, né, a pessoas de má índole, porque tem gente de má índole em todo lugar. Então tem que ter cuidado, porque tem muito coreano mala, tem muito descendente de coreano mala, e aí você pode acabar conhecendo uma pessoa desagradável sem perceber. Ou então até caindo em algum golpe também sem perceber. Então é isso, muito cuidado com redes sociais, muito cuidado com tudo que tá acontecendo. O mundo tá meio louco, né? E não dá pra ficar confiando nas pessoas por aí, em tudo que falam. Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês e deixar mais esse alerta, tá? Não esqueçam de deixar o seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo.